Fala, galera! O Vasco deixou todo mundo impressionado com essa vitória incrível. Vamos reagir a esse momento histórico e ver como o nosso gigante da colina garantiu a vaga no G8. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nada sobre o Vascão. E assiste até o final, porque tá imperdível. Fiquem com o vídeo. Olha o Vascão no G8. Olha o Vascão no G8. Eu brigaria com o Matheus Bach ao falar um negócio desse. O Cruz Maltino venceu o Atlético de virada em São Januário. Gol de cabeça do 99. A reportagem é do Flávio Vinic. Fala, Flavinho. No apito final do árbitro, os jogadores do Vasco começavam a comemorar a vitória de virada quando uma confusão roubou a cena. Jogadores do Atlético Paranaense e um segurança do Vasco, identificado como Beto, trocaram empurrões. O funcionário precisou ser contido pelos próprios atletas vascaínos. O tumulto continuou entre os jogadores. Na entrada para o vestiário, o segurança se envolveu em nova troca de agressões com atleticanos e foi isolado. Fernando do Atlético foi expulso após o árbitro rever a briga com auxílio do VAR. Tudo isso 3 dias antes de um novo jogo entre os clubes. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. Durante a partida, o Atlético começou melhor e saiu na frente com esse chute colocado do Gabriel. O Vasco só ameaçou no primeiro tempo com Verrete, que viu a bola bater na trave. Léo Jardim ainda precisou fazer uma boa defesa para evitar o segundo do Furacão. O jogo mudou no segundo tempo quando Emerson Rodrigues, que vinha sendo vaiado, arrancou em velocidade. O colombiano mostrou categoria para empatar, marcando pela primeira vez com a camisa do Vasco. Y bueno, hoy, gracias a Dios, demostré el por qué estoy acá, el por qué me trajeron a Vasco. São Januário quase veio abaixo quando Hugo Moura acertou esse voleio. Mas o gol foi anulado por impedimento do Verrete no início da jogada. Mas o gol da vitória foi questão de tempo. Leandrinho cruzou e Verrete, em posição legal, cabeceou com a precisão habitual. Era o Vasco, justificando a fama de time da virada. Com a vitória, o Vasco sobe 2 posições na tabela do Brasileiro. Ultrapassa o Atlético Paranaense e vai para a 8ª colocação. O time ainda ganha confiança para o duelo contra o próprio Furacão na próxima quinta-feira, aqui em São Januário, pela Copa do Brasil. Hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Como gritaram os vascaínos, quinta-feira é guerra. Lucas Pedrosa, fala pra mim, você tem alguma coisa pra falar de negativo desse Vasco? Tem, claro. Poxa, Pedrosa. Não é isso que a gente vai resumir o jogo, certo. mas o Vasco fez Vai, um primeiro me tempo conta. ruim. O primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo muito espaçado. Inclusive o Atlético Paranaense conseguiu penetrar pelo setor central com muita tranquilidade, até porque a gente pode atrelar isso à má fase que o Matheus Cocão está vivendo, e eu digo isso nos 4 jogos. O Matheus Cocão é um jogador que já fez belíssimas partidas, a oscilação dele é completamente normal, mas ontem, novamente, ele fez um jogo muito ruim, deixou muitos espaços, inclusive o gol sai de um setor onde a gente tem problemas no time do Vasco há muito tempo, que é justamente essa entrada da área. O Gabriel teve até um fator sorte ali, porque a bola passou no meio de 3 jogadores, e depois o Vasco no segundo tempo mudou completamente a sua postura. Jogadores que não vinham acertando praticamente nada, como o próprio Emerson Rodrigues, acabaram fazendo o gol. O Emerson Rodrigues conseguiu fazer uma belíssima jogada. O Rafael Paiva tira o Watson por conta de algumas dores, ele coloca o Ryan entra bem na partida, e aí o contra-ataque sai justamente do cara que a gente tem que decidir falar sobre esse cara várias e várias vezes, porque é o grande jogador do Vasco. O Verrete começa a jogada do primeiro gol, ela passa pelo Ryan, o Ryan briga e vai no Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues consegue fazer tudo certinho e empata a partida.
Logo depois tem o gol do lance, que a gente pode até falar um pouco mais separado, o gol mal anulado ou bem anulado pela arbitragem, e eu já vou adiantando aqui, eu não acho nada absurdo você anular esse gol, e como eu também não acho absurdo a gente dar, se fosse dar o gol. Porque eu entendo que tudo aqui no futebol brasileiro a gente está tratando como absurdo. E na verdade, às vezes, é só um lance interpretativo, e na minha opinião, esse é um lance completamente interpretativo, depende do que o árbitro entendeu. O Vasco não se abalou com essa situação de não ter conseguido virar essa partida com o gol do Hugo Moura. E aí aparece o Payet, que não vinha fazendo uma boa partida, mas ele dá o passe em profundidade. O Leandrinho, que é um garoto que vem jogando muita bola, sempre que entra participa de gol, consegue fazer o cruzamento. E o Verratti, novamente, para mim, o ponto central dessa vitória. O cara, a alma do Vasco, o cara que faz o possível quando parece impossível. Inclusive, a cabeçada dele é um movimento absurdo, porque ele não consegue sair do chão e ele praticamente finaliza com a força de um chute. O Verratti, como eu disse aqui, não é só o capitão, não é só um excelente centroavante, ele é a cara do Vasco. O Vasco ele tem vários jogadores que são importantes. O Léo Jardim fez uma defesa absurda ontem no final do primeiro tempo, que poderia ser o 2-0. O Lucas Piton é um baita de um jogador, o Payet é um baita de jogador, mas o time do Vasco é o time do Verratti. E ontem eu atrelo essa vitória completamente, ou quase completamente, ao argentino. Vamos botar o gol aí, então, anulado? Cadê? Você tem aí, o Alex deu um troço aqui nos meus ouvidos, hein? Aqui, vamos colocar. É muito complicado, assim, a interpretação, ela tem mudado muito, né, de todas as regras. Já mão na bola, bola na mão. Lembra da época que era se teve não ou não intenção? Lembra? Aí depois veio, se tiver com o corpo longe, independentemente do que aconteça, é bola na mão. Enfim. E agora, a questão do impedimento é a mesma coisa. Você tem... você lembra uma época que foi... Se o jogador tem a intenção, o adversário, de bloquear a bola, ele teve a intenção de bloquear, ele nasce aí uma nova jogada, que seria aqui o fim de anular esse gol. Só que hoje já está diferente de novo. E eu simplesmente, assim, eu já estudei todos os esportes na faculdade que eu fiz de Educação Física, e geralmente as regras dos esportes, né, elas são muito objetivas. Pingou na linha, tá fora, ou tá dentro, saiu, entrou, empurrou, o futebol não, tudo é interpretativo. E eles conseguiram transformar uma regra que ela era nunca interpretativa, talvez a única que era do impedimento, quando a gente viu o tira-teima no Plin, era assim, tava impedido, não tava impedido, era só isso. Agora não. Tem que ver, tem que olhar, tem que interpretar, e aí virou esse é um lance, Pedrosa, que ele... Há um tempo ele bloqueou, ele teve a intenção de bloquear, nasceu uma nova jogada e ele fez o gol e se foi. Mas não, então assim, eu acho que eu tô contigo. Cancelar esse gol também é normal, porque a gente entende que tem essa interpretação. Tem disputa de espaço. Exato. O Thiago Heleno, se ele não tivesse o Verratti ali, ele tomaria outra decisão na hora de cortar a bola. Então ele acaba tendo contato com o Verratti, por mais que o Verratti não tivesse atrapalhado demais o Thiago Heleno, é um contato normal de jogo e que tem uma disputa de jogada. Então, assim, eu não tenho como ignorar que o Verratti participou do lance. Então, eu acho absurdo anular o gol? Não acho absurdo. Eu acho absurdo se ele desse o gol? Também não acho absurdo. Mas esse é o ponto. Tudo aqui é escândalo no futebol brasileiro. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que estão complicando cada vez mais uma situação, Venê. De regras que às vezes eram simples. Eu só acho que nesse caso aí as imagens não mentem, gente. Ele participou da jogada, então o gol tem que ser anulado. Eu não vejo nenhum absurdo anular esse gol. Não, eu também não vejo não, gente. Eu tô querendo dizer num todo. A regra do futebol, ela tá complicada. Sim. Não, isso é óbvio. Ela tá complicada pra tudo. A todo tudo momento virou uma interpretação. Então... O árbitro de hoje, ele vai interpretar diferente do árbitro de amanhã, por exemplo, num jogo de quarta-feira. E às vezes o mesmo interpreta diferente de um jogo pro outro. Só que em relação a esse gol, eu também acho que isso aí... não tem nem o que debater, assim, na boa mesmo. Tá nítido que o jogador participa do lance, então o gol tem que ser anulado. Infelizmente, pro Hugo Moura, não foi ele que fez o gol? Foi o Hugo Moura. Foi ele que fez o gol, seria um gol importante, um gol da lei do ex. Só que o jogador, o companheiro dele, participou da jogada, então não tem o que fazer. A arbitragem, nesse caso, acertou. Quando erra, pelo menos na minha visão, acertou. Entendo quem pensa diferente, porque é um lance de interpretação. Mas eu interpreto, olhando as imagens, e as imagens não mentem, como se o jogador tivesse participado da jogada, então não tem jeito. Eu também acho que ele participa, mas você pode interpretar de que ele não subiu... De que ele não... Gente, teve até empurra pro Thiago Heleno, então é óbvio que ele participa. Ô, Venê, você gostou do Michael na partida?
Gostei, um jogador experiente. Foi o que o Pedrosa mencionou ontem, eu concordo com ele. O problema do Michael é quando ele fica alguns jogos sem atuar e quando ele volta nitidamente sem ritmo. Eu gosto do Michael porque ele é um jogador extremamente experiente. A experiência dele ajuda demais. Eventualmente, por exemplo, quando ele é vaiado, ele já foi vaiado pela torcida do Vasco, ele não sentiu a pressão, muito pelo contrário. Ele continua em campo tentando performar da melhor maneira possível. Diante dos jogadores que o Vasco tem à disposição para o setor defensivo, não acho nenhum absurdo ele ser mantido como titular. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto em relação a esse jogo. Eu até brinquei aqui no off que quinta-feira vai dar muita confusão, eu usei uma outra palavra que obviamente eu não vou usar no on aqui. Eu acho que os jogadores do Vasco têm que tomar muito cuidado no jogo de quinta-feira, porque para mim os atletas do Atlético Paranaense vão querer tirar vantagem desse momento que está vivendo as duas equipes, porque terminou de uma forma extremamente turbulenta. Eu acho que eles vão querer, entre aspas, tirar um jogador do Vasco para o próximo jogo. O que eu quero dizer? Vão tentar forçar uma expulsão a todo momento, catimbar o jogo. Verdade, então os jogadores do Vasco eles têm que ter muita paciência para esse jogo de quinta-feira, porque se perder um jogador importante, exemplo, o Paê é um jogador importante que não pode cair na pressão do Atlético Paranaense. E que ontem ficou numa confusão ali, né? Ontem. Eu nunca tinha visto o Paê Mas daqui. ele tem cabeça quente. Ele não é um jogador que é tranquilão nem nada. A carreira dele inteira, ele nunca leva desaforo para casa. Eu quero destacar do Vasco da Gama é justamente esse poder de reação que o Vasco novamente conseguiu. A gente lembrou aqui dos jogos do Red Bull Bragantino e do Criciúma, quando o Vasco vira a partida e acaba não conseguindo no final da partida manter o resultado. Sai perdendo, vira o jogo, mostra esse poder de reação e consegue não ter a maturidade. Ontem o Vasco teve a maturidade. Inclusive nos últimos 11 jogos do Vasco, o Vasco virou 4 partidas. E nos últimos 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco virou 3. E dessa vez conseguiu a vitória. Então isso também mostra o poder de reação do grupo, mostra que o grupo não se abalou com esse gol que foi anulado, porque muitas vezes um gol anulado, quando é um gol da virada, abala o seu time psicologicamente e o Vasco continuou buscando a virada. Então o trabalho do Rafael Paiva tem que ser exaltado. G8 de Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil, quando ninguém imaginava que o Vasco estaria nessa situação e tem que parar de pensar em zona do rebaixamento. O torcedor vascaíno que ainda continua com o discurso de olhar para a zona do rebaixamento, ele tem que parar com isso. A gente entende os traumas que aconteceram nos últimos anos, mas o Vasco está a 9 pontos e tem um jogo a menos do que o primeiro colocado na zona do rebaixamento. O Vasco está mais próximo do Bahia, que é o 6º colocado, do que do Z4. Então tem que parar de pensar nisso e pensar para cima. Mentalidade positiva, como bem falou o Verratti, porque o Vasco está vivendo um bom momento na temporada. Sei que é complicado de acreditar, mas é hora de começar a acreditar. E tem outro fator importante, o Vasco, eu estava lendo antes do programa, o Vasco chegou a 8 jogos em casa no Campeonato Brasileiro sem perder. Sim. Uma sequência que não conseguia desde 2017. Só não conseguia desde 2017. Eu não sei se pode ser exagero, Vene, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem falado do resgate, da identificação do Vasco com tudo. O torcedor do Vasco nunca deixou morrer o fato da importância de São Januário, né? Mas, às vezes, punições fizeram e estrangularam esse amor do vascaíno dentro de sua casa. O Vasco ficou quanto tempo fora de casa no ano passado? 70 dias. Olha quanto tempo, né, que a gente falou que foi injusto, porque outros clubes tomaram uma punição, tinham o mesmo problema e tomaram uma punição bem mais branda. Então, assim, o último respiro que tinha do auge da identificação, ele foi estrangulado quando tirou o torcedor de dentro de casa, né? Só que tá acontecendo, eu acho, e eu vou dizer, o Pedrosa, desde a chegada do Ramon, tá? O Medel, o Verratti, essa aproximação, essa identificação, essa troca mútua, que sempre aconteceu por parte do vascaíno, do torcedor de arquibancada, mas às vezes não de dentro de campo. A gente tinha visto isso muito com o Nenê, né? Mas era em outra situação do Vasco. E aí, na virada de ano, que foi esse ano, esse problema com a 777, com a SAF, e aí teve uma outra grande ruptura. E aí chega o Coutinho, o Pedrinho e toda essa essência de Vasco da Gama, o Felipe, para reconstruir isso. E não por coincidência, a gente hoje vive um momento de um Vasco a 8 jogos sem perder em casa. Eu acho que a virada de chave, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, foi no jogo contra o São Paulo para mim. Acho que aquele jogo ali foi muito importante. E por que foi importante? O clima estava totalmente hostil, os torcedores que compareceram a São Januário foram para vaiar. E poucos, né? E o Vasco conseguiu uma vitória importante diante de um adversário difícil, complicado, que é o São Paulo, e com a garotada do Vasco da Gama. Eu acho que foi a cara do Vasco aquele jogo. Aquele jogo, para mim, foi a virada de chave para esse momento.
Esse com a jogo saída também entrega uma credibilidade pro Rafael Paiva, concorda, Pedrosa? E aí uma Concordo. tranquilidade para trabalhar, né? Concordo plenamente. A diretoria do Vasco ela tem dado respaldo ao Rafael Paiva. E mesmo sem entregar reforços para ele. Isso é Verdade. muito importante da gente frisar aqui. O Vasco não contratou jogadores a não ser o Emerson Rodrigues, o Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza praticamente vieram num pacote que não é um trabalho da diretoria, digamos assim, de buscar, mapear e tudo mais. Aconteceu. O Emerson Rodrigues realmente foi reforço da diretoria do Pedro Martins. De resto, o Vasco não tem reforço no setor defensivo e continua desempenhando. Então isso só mostra como o trabalho do Rafael Paiva é muito vistoso. E o que você falou do Ramon, do Emiliano e da família Dias, a sequela do Verratti tá aí. Porque ele estava no momento do ano passado, ele consegue ser importante demais no momento do ano passado. Inclusive, o Ramon Dias estava chorando aí na coletiva do Corinthians com saudade do Verratti. E ele continua com essa sequela. E a sequela positiva de um Verratti que entendeu o que é o Vasco da Gama e trata o Vasco como o Vasco deve ser tratado. Olha Essa aqui a tabela, declaração do vamos ver. Ramon Dias representa muito, gente. Não dá para normalizar. Porque o Ramon Dias, mesmo da forma que ele saiu do Vasco da Gama, foi uma forma triste, a verdade é essa, porque, enfim, a gente já debateu sobre isso. E lá no Corinthians, meses depois, ele veio valorizar o trabalho do Verratti. Isso precisa ser mencionado, porque o Verratti, ele está jogando muita bola. E, teoricamente, junto com assim, um time comum ao lado dele. Porque o que ele faz é algo assustador, gente. Sobretudo na bola Os aérea. gostei artilheiros da- do Campeonato Brasileiro são Pedro, Lucero e Verratti. Verratti. Eu gostei O da pior frase time é do o O pior É. time é o do Vasco. Eu gostei da frase do Pedrosa aqui. O Vasco é o time do Verratti. Do Verratti. Olha o Vasco aqui. Quanto tempo o Vasco não fica nessa posição? Desde 2017. Olha só Quando o quanto Vene citou aí, tempo. o que o Vene citou a estatística, em 2017 foi a última vez que o Vasco foi para pré-Libertadores. Olha só quanto tempo. E tinha um time bom. Tinha o time do Zé Ricardo. Era Breno, Anderson Martins, Paulinho, Paulinho, que tá no Galo, verdade. Ó, Nenê. o Vasco tá em oitavo com 31 pontos. Vamos olhar aqui nós vamos dizer que vamos num G6 esse ano de Libertadores? Gente, né? e assim, Vamos, né? o Vasco tá muito próximo de chegar Se à abrir uma semifinal vaga de Copa do Brasil, cara. Quem que tá na Copa do Brasil aqui? Ué, dá pra ir pra G8, Fernando. Quem que tá na Copa do Todo Brasil mundo aqui? aí, ó. Bahia, São Bahia, Paulo, São Flamengo. Paulo, pode ser é verdade, pode ter, a gente pode ter, a gente fala pode ter O porque Fortaleza não tá se porque o quem Vasco ti- tirou. Quem tiver aqui ganhar a Libertadores foi. e quem tiver aqui e outra. E a última derrota do Fortaleza no campeonato foi pro Vasco. Foi pro Vasco. Eu vou chamar outra coisa agora. Tô me lembrando aqui. 2017? Lá vem. Que raiva que eu tenho. De Ah, quê, é? cara? Tu entrou Da Liberta? na pré? Aham. Tu tirou quem? O Botafogo? Reclama com o Paulinho. Um abraço, Paulinho. Ai, meu. E aí, pessoal, que jogo, hein? O Vasco mostrou mais uma vez porque é o time da virada e está de volta ao G8. O que vocês acharam dessa vitória? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber tudo. E não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever para acompanhar todos os próximos vídeos. Ah, e dá uma conferida nos canais parceiros que estão na descrição. Tem muito conteúdo top por lá também. Até a próxima e saudações vascaínas!